agora pelas ondas amigas da sua rádio. Entra no ar o programa Big Hora, o programa que é sua companhia no horário do almoço. Pronto. Olá pessoal, chegamos, hein? Já estamos por aqui, direto de Salvador, na Bahia, com a nossa revista eletrônica de quase todas as manhãs, hein? Estamos de volta. Minha gente, vamos bem rapidinho o que interessa, porque o tempo não para, né? Como diria Cazuza, que beleza. Minha gente, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem algumas pessoas que eu acredito, né, pelo que eu tenho visto, que essas pessoas estão vivendo em uma outra dimensão, em um outro mundo. Minha gente, olha, vocês precisam entender que nós, na qualidade de cidadãos, nós temos direitos a ser cumpridos pelos nossos gestores, tá? Os gestores, aqueles que nós escolhemos para nos representar, eles precisam fazer a parte deles e começa a partir dos nossos escolhidos vereadores. Nós já estamos observando, né, que essa nova gestão aí, esses vereadores que estão aí, eles estão simplesmente acomodados com a situação que eles estão vivendo e ponto final. Então cabe a nós, né, os cidadãos, nós que pagamos nossos impostos, cobrarmos a efetiva, né, a efetiva participação desses vereadores para com os cidadãos, para com a cidade. Então, minha gente, tudo bem que ainda está começando o ano, né? Como se fala aqui que o ano só começa depois do carnaval, essas coisas todas, mas a população precisa entender, principalmente os jovens, que é necessário cobrar desses gestores a melhoria de nossa cidade, porque nós estamos acompanhando aí pela gestão principal, né, pela gestão municipal, nós estamos observando o lançamento de vários projetos, várias situações sendo colocadas para a população, mas nós já conseguimos observar que esses projetos, essas situações que estão sendo lançadas, elas não vão chegar efetivamente à população que necessita. Por quê, meu irmão? Porque o projeto é lançado, certo? O programa é feito, mas ele fica restrito a determinados pontos aonde o jovem, né, da periferia, o jovem menos favorecido, ele vai ter dificuldade até de chegar nesses projetos sociais que são lançados aí. Então, minha gente, o que é necessário é que a população cobre dos gestores que os projetos sociais têm que ser feitos dentro das comunidades. Tem que ser feito dentro das comunidades carentes. Existe projeto sendo feito nas comunidades carentes, minha gente? Claro que existe, mas fica restrito a 50, a no máximo 100 vagas para que se possa desenvolver esse trabalho dentro de uma comunidade. E a motivação para esses jovens continuarem nesses projetos sociais é mínima. O jovem vai pelo entusiasmo, porque viu, né, a chamada numa rede de televisão, essas coisas todas, mas quando eles começam a frequentar, as coisas começam a tomar outro rumo e ele acaba, infelizmente, o jovem acaba perdendo a motivação de continuar em até determinados projetos sociais. Então, é necessário que a população cobre junto aos seus vereadores que os projetos sociais eles têm que existir, claro que tem que existir, mas tem que existir dentro das comunidades. E esse fato de acontecer dentro das comunidades,
já beira uma outra situação, que é justamente a questão da segurança. E no início de tudo isso, é necessário que os vereadores tenham em vista as mudanças que precisam ser feitas, principalmente na questão da Guarda Municipal, como já vem sendo colocada aí por alguns vereadores as mudanças, né, a respeito do poder de ação da Guarda Municipal. E eu acredito que o primeiro ponto, independente de se estar fazendo esses projetos sociais, é necessário se trazer para as comunidades, pelo menos, a sensação de segurança. E essa sensação de segurança, ela pode ser transmitida também através da Guarda Municipal, minha gente. Eu sei que é muito complexo falar desse jeito, mas não adianta estar criando trabalhos, né, eventos, programas sociais para a comunidade, se o próprio jovem da comunidade não tem como circular, até mesmo dentro da própria comunidade. Então é um ponto complexo, minha amiga. Eu sei que a necessidade das comunidades carentes em ter uma ocupação para o jovem, eu sei que é algo que é latente, precisa ser feito rapidamente. Agora, para que as coisas venham a acontecer, é preciso que a comunidade também cobre. A comunidade tem que cobrar, a comunidade tem que participar dos projetos. E fora isso, infelizmente, nós vamos ver aí milhões sendo investidos em projetos sociais, mas não vai chegar efetivamente aonde deve chegar, que é no jovem das comunidades carentes. São várias situações, amiga, e a nossa intenção aqui, como eu sempre falo, é despertar a curiosidade positiva das pessoas e principalmente a curiosidade positiva dos jovens, pois o jovem tem que se conscientizar desde cedo que o local onde ele mora, onde ele reside, né, é o seu porto seguro, independente de ser uma comunidade carente ou não. As mazelas sociais existem, claro que existe, mas se a população não se conscientizar que tem que cobrar justamente daqueles que são escolhidos para representar a comunidade, infelizmente as coisas não irão mudar, não. Aí vai do transporte coletivo a justamente a circulação dos jovens, tanto na comunidade como nas outras áreas, nos outros bairros, justamente da própria cidade, tá certo? Eu espero que você entenda, né, um pouquinho de como as coisas devem ou deveriam funcionar, e nós precisamos buscar as alternativas e, principalmente, as ações para que essas coisas aconteçam. Porque, fora isso, minha amiga, nós vamos continuar aqui dando murro em ponta de faca, tá certo? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas a resposta maior é essa, é cobrar justamente dos gestores. Quando eu falo gestores, a primeira linha de cobrança é os vereadores. Os vereadores têm que dizer não, os vereadores têm que dizer sim. Se a coisa não vai chegar realmente aonde deve chegar, eles têm que ter coragem e dizer não, entendeu? Dizer não, esse projeto aí nós não aprovamos e tal, porque a minha comunidade não aceita que seja feito dessa maneira, e buscar, não tem outra solução a não ser buscar justamente essas respostas, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando para todo mundo aí um ótimo dia, né? E vamos ouvir aí as notícias do Brasil e do mundo, direto de Brasília. Brasília, São Paulo, enfim, né? Vamos aí ouvir as notícias do Brasil e do mundo
direto das redações nacionais. Valeu? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. De encontros linguísticos à exibição de documentário, a Aliança Francesa Salvador Bahia promove agora, em março, mais uma edição do mês da Francofonia, que, segundo a diretora do espaço, Sandrine dos Santos, tem o objetivo de promover a língua francesa e a diversidade cultural e linguística, por meio de cineclubes, exposições, minicursos de filosofia e oficinas variadas. O mês da francofonia é um mês que se dedica à promoção, à divulgação, à valorização da língua francesa dos países que falam a língua francesa. Quer dizer que essa língua que nos reúne por volta linguisticamente e culturalmente. É por isso que a Aliança Francesa tem uma programação especial no mês de março, porque dia 20 de março é o dia da francofonia. Significa que em qualquer parte do mundo, cada instituição, cada aliança tem um incentivo por essa questão da língua francesa e a celebração dessa cultura. A programação, que segue até 31 de março, também homenageia a artista e ativista franco-americana Joséphine Baker, que tem uma trajetória que inspira não apenas pela arte, mas também pelo ativismo. Em toda parte do mundo, a gente conhece Joséphine Baker como uma dançarina e foi finalmente uma menina engajada, uma mulher engajada que se implicou na resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Então, decidimos de valorizar essa personagem e, a partir daí, valorizar as mulheres engajadas. Então, é um mês da francofonia mais feminino. Um dos destaques é a exibição do documentário Joséphine Baker, Um Destino Francês, legendado especialmente para a ocasião. A sessão vai contar com participações especiais. Como é um documentário sobre Joséphine Baker, vai ser um ciné-debate. E o Bernard Attal, que é um diretor francês que vive aqui em Salvador há já mais de 20 anos, vai animar esse ciné-debate e vai convidar uma diretora. O mês da francofonia acontece até 31 de março na Aliança Francesa Salvador Bahia, com atividades majoritariamente gratuitas. A programação inclui ainda ateliês de contos, canto e dança, clube do livro, degustação de queijos e vinhos e apresentações musicais. Inscrições disponíveis pelo site afbahia.com.br. Da Rádio Educadora de Salvador, Lise Lobo.